Tô gravando esse vídeo, mas tá caindo uma chuva lá fora. Mas enfim, bora conversar um pouco sobre comparação? E antes que tu fale, Richelle, lá vem tu com esse assunto, porque eu sei que já tá cheio na internet de vídeos com assuntos semelhantes, mas eu vou falar a minha versão, a minha experiência. Isso daí, não tem. Na minha visão, existem dois tipos de comparação, e um deles é o pior. O primeiro é quando alguém nos compara a outra pessoa, e o segundo, que eu acho pior, é quando a gente que se compara com outra pessoa. E assim, se tem uma coisa que eu detesto é ser comparada com alguém. Nossa, quer me deixar mordida, me compara com alguém. Claro que hoje eu já sei lidar bem melhor com esse tipo de situação, mas antes eu ficava com muita raiva e eu perdi um pouco do controle. Mas hoje eu ligo o lasque-se mesmo e dou uns parabéns para fulano, que ele seja feliz sendo ele, porque eu tô trilhando meu próprio caminho e é isso que importa. E assim como eu sei que muitas pessoas já passaram por muita situação e passam até hoje por situação de comparação. Por exemplo, eu cresci buscando ser a filha exemplo, a filha perfeita, um exemplo de pessoa. E por um determinado período da minha vida até consegui. Eu sei que eu dei muito orgulho para meus pais pelo comportamento que eu tinha na minha adolescência, na minha infância. Eu recebia muitos elogios, eles recebiam justamente porque eu buscava ser exemplo. Só que isso também causava comparações, de modo que outros pais chegavam e falavam, às vezes até na minha frente eu ficava muito constrangida, eu nunca gostei, da mesma maneira que eu nunca gostei de ser comparada a alguém, eu nunca gostei que comparasse alguém a mim. E eu não gostava quando os pais chegavam, olha, tá vendo a Richelle? Isso ser filha, não sei o que, como queria ter uma filha igual a Richelle. Esse tipo de comentário realmente eu nunca gostei. Eu sei que se eu fosse outro tipo de pessoa, meu ego ia crescer, nossa, eu sou bambambam, a filha bambambam e tal. Mas isso realmente é uma coisa que eu nunca gostei. Eu nunca gostei de ser comparada a alguém e da mesma maneira eu nunca gostei de comparasse alguém a mim. E isso eu levo comigo até hoje, mas como eu falei, hoje em dia eu já lido bem melhor com esse tipo de situação. Tá, mas bora falar sobre a pior comparação que existe ao meu ver, que é aquela quando a gente se compara a outras pessoas. Por que que eu digo que ela é pior? Porque é uma coisa que acontece muito internamente de cada um de nós. Uma coisa é outras pessoas te compararem. Isso tá meio que fora do teu controle. Você não controla se a outra pessoa vai te comparar ou não. Pelo contrário, isso daí vai existir para toda a vida. Sempre vão te comparar alguém, alguma coisa. E na maioria das vezes não vai ser comparação boa. A gente tem que estar ciente disso. Ainda não deu nem meia hora de vídeo, minha garganta já tá doendo. A gente tem que aprender a ligar o lasque-se para situações que estão fora do nosso controle. E uma delas é exatamente a comparação externa. A gente não tem controle se a outra pessoa vai ou não nos comparar. Mas agora, a gente tem um controle sobre o que a gente sente e a comparação que a gente faz da gente mesmo. Deu para entender? Por exemplo, dias atrás eu passei por uma situação semelhante a essa. Semelhante não, eu realmente me comparei a alguém, eu já estava começando a ficar mal, mas rápido eu trabalhei isso na minha mente e consegui reverter a situação. E o que eu fiz é exatamente o que eu vou te falar, pode ser que te ajude caso tu passes frequentemente por situação dessa de ficar se comparando com outras pessoas. Isso aconteceu comigo por uma coisa que eu vi nas redes sociais e, nossa, a internet, ela te vende uma realidade tão falsa das vidas das pessoas que chega até a ser burrice ficar se comparando. Porque, na realidade, ninguém posta suas lutas diárias na internet, ninguém posta seus perrengues. As pessoas vão postar as coisas que elas querem que as outras saibam, momentos bons, fotos bonitas, stories da hora, e esse tipo de coisa. Mas os perrengues, as horas que estão chorando, as lutas, isso não é postado, porque ninguém quer mostrar uma vida difícil, uma vida triste. É claro que existe pessoa que surfa na onda da sua situação difícil para viralizar e tal, conseguir fama, mas a maioria das pessoas não posta suas lutas diárias, elas postam coisas bonitas, bacanas e te vendo uma imagem que a vida é perfeita. Só que isso não é verdade, nenhuma vida ela é perfeita por trás das câmeras, por trás da tela, ninguém sabe o que acontece na realidade. Então é besteira ficar se comparando, sabe? Mas beleza, aconteceu que eu acabei me comparando a essa pessoa. É uma pessoa que eu admiro muito, eu fico muito feliz pelo sucesso dela.
Mas ao ver o meu pensamento me teletransportou há anos atrás, e nossa, o nosso pensamento, a comparação, ela afeta justamente aí, no teu pensamento. Se tu não tiver um pensamento fortalecido, aí tu se destrói. E eu comecei a me perguntar muitas coisas, me questionar, a me julgar, dizendo que eu tive oportunidades e eu não aproveitei a oportunidade, que era pra estar vivendo uma vida muito boa, mas porque eu fui burra, que eu não sou capaz de conseguir nada. Mas eu tô num processo de mudança e eu ando treinando muito a minha mente para principalmente cortar esses pensamentos negativos sobre mim mesma. E daí eu parei um instante e eu comecei a me questionar também, só que de uma maneira positiva. Eu comecei a me confrontar, fazer a pergunta do tipo: tá, mas a vida que a pessoa tá vivendo é realmente a vida que eu queria? Acho que não, né? Eu realmente não seria capaz de alcançar esse objetivo? Se eu realmente quisesse, eu seria capaz de conseguir, sim. Por trás das telas, a pessoa tem uma vida que eu gostaria de ter? Não, né? Por que eu tô me comparando, então? Depois eu comecei a rir da confusão que eu mesma criei. E eu sei que falando assim parece até fácil, mas uma coisa eu te digo, que o autoconhecimento nessas horas é fundamental para você parar e estar se comparando. Porque se eu não me conhecer, vai ser muito mais fácil ficar mal por me comparar a outras pessoas. Se eu não conhecer, se eu não saber o que eu quero para minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu estaria disposta ou não a passar. Muito importante a gente se conhecer, que a gente se livra de cada furada e de cada sentimento ruim também. Quando você se conhece e fortalece a sua mente, fica muito mais fácil você se defender de comparação interna, externa, de pensamentos negativos, de ficar mal por qualquer coisa. Mas isso não é de um dia para a noite, é um processo, é um treino. E se mesmo assim você acha que não consegue parar de se comparar, então usa essa comparação para coisa boa. Usa essa comparação para melhorar a habilidade, para aprender coisas novas, para você evoluir como pessoa, como profissional. Porque para mim esse é o único benefício que a comparação tem. Que é o de te ajudar a evoluir. Depois desse episódio que aconteceu comigo, parece que deu um estralo na minha vida. Eu comecei a pensar, cara, eu tenho que me dedicar mais ao meu trabalho, eu tenho que melhorar mais nessa área, naquela área, me desenvolver mais aqui, para eu parar de ficar me comparando, porque eu também sou boa, eu também tenho minhas qualidades, e eu também estou trilhando o meu caminho, e eu tenho que ser boa no que eu faço para minha vida, para mim mesma. E é só o que importa. Mas enfim, quando você se concentra em você, no que você tem que melhorar, no que você precisa evoluir para você progredir, aí você tira o foco de outras pessoas e para de ficar se comparando. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre desconstrução de imagem. Ah, Shelly, como assim? Como eu falei no vídeo de transição do canal, eu tô no processo de mudança. Então eu tô desconstruindo aquela imagem que tinham da Richelle e construindo uma nova imagem minha. Não tá sendo um processo fácil, eu confesso que não está sendo. Mas tudo na vida a gente consegue com perseverança e com foco. Então no próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero ouvir a tua opinião também. Quero ouvir a tua opinião a respeito do vídeo de hoje. Então já deixa aqui nos comentários se você tem alguma experiência, alguma dica, algum conselho. Escreve aqui que eu vou ter o enorme prazer de ler. E bom, eu espero que eu tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho. Para mim é importante saber que eu fui útil pelo menos um pouco na vida de alguém. Se eu te ajudei, se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!